Vamos lá, gente, estamos chegando aqui em Tiatira. Diferente de Pérgamo, que nós tivemos o quê? Uma imensidão de escombros de... Não é não, André? Pérgamo é top demais. Pérgamo foi... Não sei eu se vai ter alguma cidade que supera Pérgamo. Cara, eu derramei lágrimas. Meu Deus. Derramei lágrimas. Mas agora nós estamos aqui, é uma parte cercada. Aliás, tem bastante, hein? Não é tão grande como Pérgamo, mas tem bastante aqui. Estamos chegando, vou mostrar pra vocês aqui cada parte, cada escombro. E depois levar uma palavra de Deus pra vocês. Vamos lá, gente. Lá em Pérgamo, era uma região mais próxima do mar também, né? É, mais costeira. Costeira, sim. Era numa região alta, a gente pegou até, como é que é o nome do negócio? Teleférico, né? Pegamos teleférico. Aqui, ó, centro, ó, olha aqui, ó. Prédios e mais prédios. Tiatira está aqui, ó. Nós temos aqui essa cerca aqui. Ela está dentro desse cercado. É um espanhol, né? Um espanhol, regalo. Souvenir do francês, regalo, lembrancinha do português. Tiatira, vamos pegar aqui, ó. Tem que pegar algum ingresso? Não. Só entrar. Vamos lá. Entramos aqui na parte de Tiatira. Vamos lá, gente. Deixa eu dar um overview aqui para vocês verem como que é mais ou menos. Agora a gente vai ter um tempo com o grupo aqui de palavra, reflexão a partir dessa carta. E aí depois disso, possivelmente eu vou filmar alguma parte, mas depois disso eu vou falar com vocês, vou mostrar cada parte aqui dos escombros e mostrar pra vocês aí o que temos aqui. Olha esse overview aqui, ó. Daqui a pouco eu mostro elas mais de perto. Então, nesse momento que nós estamos aqui, quem sabe Deus está tratando aqui com cada pessoa que está aqui, para que haja mudanças. Deus não está trazendo a gente para... Geração que busca Deus. Estamos aqui em Tiatira, é isso aí, a quarta carta ali endereçada à igreja de Tiatira no livro do Apocalipse. Enquanto eu estou falando aqui, vou mostrar para vocês os escombros, partes incríveis aqui que nós temos nessa cidade. Nós estamos aqui, diferente de Pérgamo, numa região mais central, tá? Então talvez você ouça aqui algumas buzinas, você veja alguns prédios aqui em volta, mas eu estou aqui nas ruínas de Tiatira. E eu quero trazer uma palavra para você, baseado nesse texto, enfim, naquilo que o Senhor tem falado conosco nesse lugar, tá? E o título dessa mensagem de hoje é Quando o amor vira omissão. Tem gente que acha que ser da igreja basta amar, em detrimento da verdade. Quando nós olhamos para a igreja de Tiatira, foi uma igreja tolerante. Eu quero falar com você sobre o perigo da tolerância ao pecado. Muitas vezes, em troca da pacificação, nós toleramos os nossos princípios, nós passamos por cima dos nossos princípios, e é sobre isso que eu quero falar com você, sobre essa igreja, a igreja que é a menor igreja no termo geográfico, mas foi a igreja que recebeu mais palavras de Jesus, ou seja, a maior carta foi a igreja de Tiatira. Olha que interessante, Tiatira foi uma pequena cidade, tá? Não foi uma cidade famosa como Éfeso, como Pérgamo também, que vocês já conheceram aqui, mas ela era pequena, é uma cidade ali interiorana, tá? Mas ela tinha algo muito forte, um polo comercial de trabalho manual. Então aqui nós tínhamos algumas associações, né? Pessoas, elas vinham até Tiatira para poder se associar
alguns pequenos ofícios, como ferreiros, como tecelões, tintureiros, ourives, curtidores. Por exemplo, vocês se lembram de Lídia, lá em Atos 16? A Bíblia diz que ela era vendedora de púrpura, e ela era dessa cidade de Tiatira. Olha que interessante, ela foi a primeira convertida da Europa. Muito incrível isso, né? Só que tinha um problema. Se você participasse dessas associações comerciais, era muito comum você participar também de festas pagãs, com idolatria, com comida sacrificada a ídolos e práticas sexuais imorais. E isso faz mais sentido ainda quando nós lemos a carta. Vamos à leitura. A Bíblia diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: assim diz o Filho de Deus, cujos olhos, olha só, eu estou enxergando, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Olha o que Jesus diz: eu conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, mas tenho contra você, você tolera Jezabel, que se diz profetiza. É isso, né? Então, vamos pegar aqui como Jesus se apresenta. Primeira coisa, Jesus se apresenta como sendo o Filho de Deus, como sendo aquele que tem olhos como chama de fogo. Qual que era a ideia aqui? Jesus estava dizendo: eu conheço vocês, gente. Eu conheço vocês. Eu estou enxergando tudo o que vocês estão fazendo. Então, olhos como de fogo é alguém que penetra o coração. É alguém que nada que está escondido pode permanecer escondido diante dele. E pés como bronze simboliza firmeza, justiça, julgamento. Então, a maneira como Jesus se apresenta não é uma maneira muito acolhedora, tá? Mas é uma visão mais santa, mais de justiça, tá? Então, olha que interessante. Jesus, antes de dizer aquilo que ele condena naquela igreja, ele também faz elogios. Era uma igreja que crescia no amor e no serviço. Olha que interessante. Olha, sei das tuas obras, amor, fé, serviço e perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Era uma igreja que trabalhava muito. Era uma igreja que, no sentido de, vamos focar nos termos de hoje, voluntariado. Era uma igreja que estava voando. Era uma igreja que trabalhava bastante. Era uma igreja ativa, amorosa, generosa, fiel. Ou seja, era uma igreja que estava crescendo. Grave essa informação. Tiatira era uma igreja que estava crescendo. Até aqui, parece a igreja dos sonhos. Quem não sonharia participar ou pastorear uma igreja dessa? Uma igreja que cresce em serviço, que cresce em amor, que cresce em companheirismo, que cresce em generosidade, que é fiel nas obras. Mas Jesus vê tudo. Nem todo crescimento é de Deus, ou nem todo crescimento pode esconder aquilo que há de mal em nós. E é sobre isso que Jesus repreende aquela igreja. Ele diz: vocês têm um problema. Vocês podem até estar crescendo, mas vocês têm um problema. Vocês toleram Jezabel. Apocalipse 2:20. Vamos lá? Dá um oi aqui pro Brasil. Oi, Brasil. Oi, Brasil. Agora, desculpa por Fica atrapalhar, tranquilo. mas Tá tudo certo. picolé é boa razão para atrapalhar. Tá certo. Ganhei aqui um picolé do Ali, que é o nosso guia. Mas olha que interessante, vamos continuar, não vou cortar aqui não. Mas tenho contra você uma coisa: você tolera Jezabel, que se diz profetiza. Essa mulher, ela é uma mulher que nós vemos a execução dela, né? O ministério dela, digamos assim, o agir dela, lá em Reis, capítulo 16, versículo 21. Jezabel foi basicamente ali a rainha que trouxe o culto pagão para dentro de Israel. Jezabel, ela perseguia profetas, ela perseguia os profetas. Elias foi contemporâneo de Jezabel. E quando fala sobre tolerar Jezabel, pode ser uma pessoa específica, sim, mas pode ser uma espécie de movimento, ok? Um movimento que estava dentro da igreja, que ensinava os servos de Deus a praticar imoralidade sexual e comer alimentos sacrificados a ídolos. Lembra que eu falei para você que Tiatira era uma cidade muito forte com associações? Então os ferreiros, os fabricadores de púrpura, eles participavam de associações. E ao participar dessas associações, participavam também de cultos, prostituição e tudo mais. E aí, a igreja de Tiatira, essa Jezabel, ela se dizia profetisa, ou seja, ela carismática, ela influenciava, talvez ela fosse até considerada espiritual, mas o ensino dela era um veneno disfarçado de revelação. O problema não era só Jezabel, eu estou elencando o problema. O problema, ela era a tolerância a Jezabel. E é sobre isso que Cristo está dizendo: vocês toleram. Jesus não acusa
aquela igreja simplesmente por crer naquilo que ela falava, mas acusa aquela igreja por tolerar. Então imagina, você fazendo parte de uma associação que aquilo trazia um benefício econômico para você. Só que em troca do dinheiro, em troca de você estar bem financeiramente, você tolera pequenas coisas. Isso traz um grande ensinamento para nós, um grande ensinamento para nós. Mas antes de falar sobre esse ensinamento da aplicação prática, Jesus termina trazendo uma promessa. Ele nunca terminou a sua carta sem dar uma promessa para aqueles que permanecem fiel. Então, por mais que a gente elenque problemas aqui em cada carta, tem algumas que não tem, mas Jesus nunca terminou uma carta sem dar uma direção, sem dizer, olha, aqueles que permanecem fiel receberão isso. Olha que interessante. Em Apocalipse 2:26 ele diz, aos que vencerem e fizerem a minha vontade até o fim, eu darei autoridade sobre as nações, primeiro, e também lhe darei a estrela da manhã. Grave isso, aos que permanecerem fiéis. Jesus promete autoridade e intimidade. O que é autoridade? Autoridade é reinar com Cristo no futuro. A estrela da manhã, quando nós vamos para Apocalipse 22:16, o próprio Cristo é apontado como essa estrela da manhã. Então, existe uma promessa de estarmos com Cristo. O que nós aprendemos com a igreja de Tiatira, onde nós estamos aqui, onde você está junto comigo? Primeira coisa, Tiatira nos ensina que uma igreja pode crescer em obras, mas decair em discernimento. Não é porque uma igreja, não é porque você está crescendo, que isso é um sintoma de que a vontade de Deus está com você. Câncer também cresce e não é algo bom. Então entenda isso. Uma igreja ela pode crescer em obras, você pode crescer em obras, mas decair em discernimento. Uma igreja pode amar as pessoas, mas trair a verdade. Lembra que eu falei para vocês? Não podemos, em troca do amor, suprimir a verdade. Não podemos, em troca do amor, em troca da pacificação, suprimir a verdade da palavra de Deus. A verdade, precisamos caminhar nela a qualquer custo. Terceiro, tolerar o erro por amor não é amor, é omissão. O maior erro, o maior pecado da igreja de Tiatira era a omissão. Mas eu quero te dizer, Jesus ama a igreja. Ama a igreja a tal ponto de não deixá-la, escute isso, de não deixá-la conviver com Jezabel. Sabe o que ele diz? Versículo 24 e 25. A todos os que não seguem esse ensino, não colocarei outra carga. Somente se apeguem ao que vocês têm, até que eu venha. Se apeguem ao que vocês têm, até que ele venha. Talvez você tenha tolerado Jezabel, só que Jezabel não se chama Jezabel na sua vida. Talvez ela tenha outro nome. Talvez seja uma liberdade sem limite. Talvez seja uma espiritualidade sem verdade. Talvez seja uma profecia sem Bíblia. Talvez seja uma graça sem arrependimento. Mas ainda assim, eu quero voltar como Jesus se apresenta. Eu sou aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Eu estou contemplando e conheço cada um de vocês. Essa é a mensagem da palavra de Deus para a igreja de Tiatira e para a sua vida e para a minha vida. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e comentar, porque estou fazendo de tudo para trazer o melhor para vocês. Até a próxima!